Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Uma cerveja única no mundo que você só vai encontrar na cozinha da sua casa. Meu nome é Frederico da Fonte, eu sou cervejeiro caseiro e a gente vai falar justamente sobre isso, o prazer, a satisfação de você fazer uma cerveja única no mundo, certo? Então, gente, aqui a gente vai falar sobre o que eu sinto quando eu faço uma cerveja, que ela é única no mundo. Por quê? Porque eu tenho o poder de fazer a minha receita, isso eu vou discorrer no restante do vídeo, certo? A gente vai falar sobre os sentimentos, sobre como é bom você ter esse poder, conhecer essa magia de fazer uma cerveja única, né, no mundo para oferecer a familiares e amigos e no final das contas surpreendê-los também com o sabor que você vai criar com a sua cerveja, certo? Eu não vou falar aqui que é para você não replicar uma cerveja existente. Por exemplo, eu quero aprender cerveja, a fazer cerveja para fazer uma Heineken porque eu adoro Heineken. Não é isso que eu vou falar aqui. Você pode até fazer isso. Mas você pode fazer uma cerveja diferente, para que você vai comprar uma que já é reconhecidamente gostosa, é fácil de comprar, é barata. Então, não faz tanto sentido você replicar. Mas você pode replicar outras também. Umas cervejas mais caras, tudo, para valer a pena. Pode sim. Mas a gente vai falar aqui do poder que você tem de poder pegar essa que você gosta e mexer nela. E mexer na receita. Veja que poder que você, se souber fazer uma cerveja em casa, vai ter. Se ao pegar uma que você gosta, vamos supor que você gosta de uma Witbier, e aí você vai lá e, poxa, eu gosto dessa aqui, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Então, é uma satisfação, é um poder, é uma magia que existe nesse negocinho de fazer cerveja enorme, tá? Eu, quando comecei a fazer cerveja, eu comecei mudando receitas o tempo todo. Aliás, eu nunca repeti uma receita, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu nunca repeti uma receita. Eu já disse até que poderia repetir algumas receitas que eu fiz recentemente, que eu fiz uma de trigo, eu fiz uma Russian Imperial Stout, que elas ficaram assim muito boas e que deu realmente vontade de repetir para fazer de novo, e talvez eu repita mesmo. Talvez eu repita porque o resultado realmente ficou diferente, que eu fiquei com vontade de tomar de novo, sabe? Mas, assim, eu nunca repeti. Nunca, porque eu gosto de sempre provar uma coisa diferente. Porque, se você for ver nos ingredientes das cervejas, você tem uma gama de malte, uma gama de lúpulo, e se você misturar, dá assim uma quantidade enorme de cervejas que você pode fazer, certo? Então, quando eu comecei a gostar, na verdade eu comecei a gostar mais de cerveja artesanal. Esse pode até ser o seu caso, tomava aquela cerveja trivial, depois começou a tomar uma cerveja mais forte, mais lupulada, mais cítrica, mais amarga, e eu comecei a fazer isso, a tomar cervejas diferentes. Na verdade, a gente começou a ter acesso a cervejas diferentes aqui nos mercados daqui de Recife. E aí, isso aí eu fui começando a provar sabores diferentes, coisas exóticas mesmo que apareceram aqui, chegando a pagar até mais caro só para ter aquele sabor diferente, aquela experiência. E era caro mesmo na época. Eu lembro que a Eisenbahn, que hoje é uma das cervejas mais baratas que tem, ela veio para cá com uma cerveja importada há menos de 10 anos atrás, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, sei lá, mais ou menos nessa época. E aí a gente comprava uma Eisenbahn, enquanto a Heineken era 2, 3 reais. Eu acho que não tinha Heineken ainda, a gente tomava mais, era Skol, alguma coisa assim. E aí a gente comprava 2, 3 reais, uma lata de Skol, 2 reais, sei lá. E a Eisenbahn era 8 e a gente comprava para provar, né? Então nessa época eu comecei a provar cervejas diferentes, em busca de sabores diferentes, né? Já querendo provar coisas novas. Isso sempre me fascinou,
Talvez fascine você também que goste do assunto. E como eu já estava com esse paladar um pouco mais avançado do que as pessoas que tomam cerveja normalmente, eu comecei a fazer cerveja. Eu vou fazer uma cerveja mais lupulada. Eu já sabia o que era isso, eu já sabia o que era o amargor. E o cervejeiro caseiro, eu não sei o que danado é, mas a maioria parece que gosta muito da tal da IPA. E eu resolvi, eu vou fazer a IPA. Porque o que acontece, o que aconteceu comigo, existem várias cervejas, vários estilos, muitos. E aí, o estilo o que é mais marcante numa cerveja diferente é o amargor. Porque uma cerveja de trigo, ela traz aquele sabor de trigo ali, mas não é tão marcante como você tomar uma cerveja realmente amarga. E aí, quando a gente vai procurando sabores diferentes de cervejas, a gente vai por esse caminho de, eu quero mais amargo, eu quero uma coisa mais amarga, eu quero cervejas amargas, aí eu só tomo IPA, tem aquela fase de só tomo IPA. Eu passei por ela e, assim, hoje em dia ainda tomo muita IPA e é uma das minhas preferidas ainda. E acontece com muita gente essa fase de IPA, de querer tomar IPA. E quando eu comecei a fazer, eu vou fazer uma IPA porque eu quero ser um fazedor de IPA. Era o meu principal objetivo. Eu quero ser fazedor de IPA. Eu gosto muito desse amargor, eu gosto muito desse cítrico. O que aconteceu? Minhas primeiras cervejas, não a primeira lá que eu fiz, que foi uma experiência mais empírica, que eu comprei um kit, que eu já contei essa história já em outros vídeos, né? Você pode ver em outros vídeos. Mas não nessa primeira, nas segundas, né? A partir da segunda, que eu realmente fui atrás do passo a passo, do método para você fazer no método all grain. Qual é o passo a passo para você fazer no método all grain, o que é que você precisa, tal. Comecei a estudar isso aí, e as receitas eu comecei a pedir a partir da minha segunda. A segunda eu recebi uma ajuda de um cervejeiro caseiro daqui, lá da Vila do Malte, que eu compro insumo lá até hoje, né? Comecei em 2014 e hoje ainda compro lá. E ele falou, você me explicou mais ou menos como era, e você pode comprar isso aqui de malte, isso aqui de malte pilsen, isso aqui de malte melanoidina, isso aqui desse lúpulo. Aí você bota esse lúpulo para amargor, essa quantidade, esse lúpulo para aroma, essa quantidade. E aí eu fiz a minha primeira, que ficou muito boa. Ficou muito boa. Na verdade, todas as cervejas caseiras são boas, porque assim você está com a faca e queijo na mão para fazer uma cerveja boa. Você só não faz uma cerveja boa se você errar muito, se for muito displicente, sabe? Mas assim, todas saem boas se você seguir o passo a passo. Então, eu comecei a fazer, a mudar as receitas. E aí qual era o bom? Qual era o prazer? Qual era o sentimento? Poxa, tomei essa aqui, adorei esse lúpulo citra aqui. Eu vou na próxima misturar o lúpulo citra com o lúpulo perle e eu vou botar ele no meio da fervura, porque no meio da fervura ele dá outros sabores. E eu vou botar esse lúpulo magnum aqui para amargor 10 gramas para uma receita de 10 litros. Para dar esse amargor aqui, porque o amargor dessa minha cerveja ficou bom, então eu vou manter esse amargor aqui com esse mesmo lúpulo de amargor e só vou alterar o meu lúpulo de aroma e vou ainda fazer um dry hop com mais tantos gramas com amarillo, que é outro lúpulo que é muito parecido com o citra. E aí já ficava imaginando o sabor da cerveja. O amarillo ele tem mais sabor de laranja cravo, o citra é mais sabor de limão com laranja, então ia misturar esses sabores. Então é isso que eu estou querendo trazer para esse vídeo. Você tem vários elementos, vários ingredientes, vários insumos, vários temperos que você vai mudar, que você pode mudar para fazer uma cerveja única. E tá entendendo? Você está me entendendo porque é uma cerveja única? Porque é você que fez e você muda do jeito que você quiser. O cervejeiro caseiro tem esse poder de mudar a receita da cerveja que você quiser. Se você for numa prateleira de supermercado, você vai ter ali 10 tipos de cerveja. Cervejas boas, você vai estar tomando aquela cerveja sempre.
Tem lá, poxa, eu gosto dessa IPA, beleza, vou comprar ela e continuo tomando. Tem as cervejas IPAs que eu gosto, que eu compro sempre. Não tem problema. Mas eu tenho esse poder nas minhas mãos de fazer IPAs melhores, IPAs diferentes, e sabores que não, inclusive não se encontra na prateleira do supermercado. Não se encontra. Você vai encontrar na Inglaterra, você vai encontrar na Bélgica, você vai encontrar nos Estados Unidos, né? Você vai encontrar na Alemanha, que são as 4 principais escolas cervejeiras, né, do mundo, que é a Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos. Aqui você não encontra cervejas de todos esses países, qualquer cerveja, na prateleira do supermercado, não encontra. Se você é cervejeiro caseiro, você pode fazer um estilo belga. Eu fiz um estilo Kölsch. É muito difícil você encontrar um estilo Kölsch na prateleira do supermercado. Tem, inclusive, a Eisenbahn, ela tem uma Kölsch, mas é muito difícil de encontrar. Sabe a Eisenbahn, que tem a amarelinha, que é a Pilsen, aí tem a azulzinha, que é a IPA, que eu vivia comprando ela, viva ainda. Tem a Pale Ale, que é a verdinha, se eu não me engano. Aí tem a marrom clara, que é a Weizenbier, que é muito boa. E tem a Kölsch também, existe. Só que é muito difícil de encontrar. Uma vez eu encontrei, não, foi um marido de uma prima da minha esposa, que ele trabalha lá, e ele levou pra gente numa confraternização de família de final de ano, e foi lá que eu provei essa cerveja. E nunca mais vi, sinceramente. Foi o que eu fiz. Procurei naquele livrozinho ali uma receita, lembrei, eu vou fazer. Esse é o sentimento, qual é o tema desse vídeo? O prazer de você fazer uma cerveja única no mundo. Eu fiz a minha Kölsch, eu revisitei outras receitas, eu revisitei um estilo diferente e vi lá como era que se fazia. E eu quis buscar aquele sabor e fiz do meu jeito, porque até lá não vai ter essa minha cerveja. A minha é única no mundo. No mundo. Me desculpe, mas você não vai tomar. Mas você pode fazer a sua. E depois dizer para mim, me desculpe, mas você não vai tomar. Porque, lógico, está na sua casa. Não sei onde você mora, você que está assistindo. Certo? Então, isso é uma oportunidade que você tem se você sabe fazer cerveja em casa, se você estudou, se você tem um passo a passo, se você fez um curso, alguma coisa, se você se dedicou a fazer cerveja na cozinha da sua casa, é na cozinha da sua casa, hein? Não vai pensar que você vai precisar de uma fábrica dentro da sua casa, ou se você vai tentar um cômodo, ou essas coisas todas. Não, é na cozinha da sua casa com equipamentos que, se você não tiver na sua cozinha, alguns você até tem, mas é fácil de encontrar e é fácil de montar. Depois eu falo sobre equipamentos, sabe? Senão a gente vai continuar falando aqui. Eu só queria dizer que se você se empenhou para estudar, para fazer cerveja, equipamento é tranquilo de você resolver. Se você é fissurado pelo passo a passo, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer várias cervejas únicas no mundo e você vai ter o poder de escolher o sabor dessa cerveja. E mais, você vai poder chamar seus amigos e dizer, essa cerveja aqui fui eu que fiz. Isso aqui é um estilo japonês de cerveja que eu usei malte, lúpulo, levedura e arroz, sei lá, cerveja japonesa tem arroz. Arroz. E aí chegou nesse sabor aqui. Que esse aqui é um estilo que tem lá no Japão. E você vai poder oferecer às pessoas. Você vai poder beber e dizer que foi você que fez, né? E afirmar que aquilo ali, aquela mágica, foi você que fez. E ó, só para você entender, você que não é cervejeiro caseiro ainda, mas existem malte, ele é malte de cevada, certo? A cevada é um grão que, com o desenrolar, com o desenvolvimento da produção cervejeira, o malte de cevada, a cevada é o grão mais utilizado pelas cervejarias e pelos cervejeiros caseiros.
esse malte de cevada, como é que ele é feito? A cevada é um grão que ele passa pelo processo de maltagem, certo? Que, rapidamente aqui para você entender, você coloca, não você, quem produz malte de cevada, ele infunde aquele malte em água para ele brotar até determinado momento, certo? Quando ele brota no momento ideal para você extrair o máximo de amido daquele malte, a malteação é interrompida, tá? Porque o que a gente quer é o amido. O malte é secado e depois torrado, tá? Isso aí, 100% dos maltes de cevada. O que muda daqui para frente é o malte, ele é pouco torrado. Se ele for pouco torrado, ele vai ser aquele malte lourinho, que é o que a gente mais conhece, que faz as Heineken, as Skol, as Beck's, Spaten da vida, tá? Se a gente começa a torrar mais o malte, a gente vai para as cervejas mais escuras até chegar na preta. Então, a gama de malte que existe, detalhe, essa torra, ela não só traz a cor da cerveja, tá? Quanto mais torrado, mais adocicado ele fica. E aí ele traz mais sabor de chocolate e tal. E aí o sabor dele vai se alterando com essa torra que acontece do malte. O que eu quero chegar aqui, porque eu dei esse arrodeio todo no malte? Porque eu quero te dizer que existem vários tipos de malte. É malte caramelo 100, caramelo 300, melanoidinho, é malte pilsen, malte pale. Vários tipos de malte no mercado. E também existem vários tipos de lúpulo. Recapitulando, receita básica de cerveja, malte, lúpulo, levedura e água, tá? Só para você entender. Então temos vários tipos de malte, temos vários tipos de lúpulo, e lúpulo é aquele ingrediente que é o tempero da cerveja, que traz amargor também, que é o que eu falei, que é a IPA é carregada dele. E temos a levedura, que é um ser vivo, é um fungo, que existem alguns tipos de levedura. A levedura hoje em dia ela é domesticada, né? Ela é conduzida para o processo cervejeiro, né? E inclusive ela é ressecada para que ela seja melhor condicionada e vendida, né? Hoje no mercado ela é vendida de uma forma que você pode deixar na geladeira por um ano e usar ela depois. Então a coisa está bem facilitada. Então nós temos o malte, lúpulo e levedura, temos muito malte, como eu falei, temos muito lúpulo e muita levedura não. Temos alguns tipos de levedura, não tem tanto, mas assim, você pode usar um grupo de malte para uma receita e mudar só no lúpulo. Você pode usar o mesmo número de lúpulo, a mesma coisa de lúpulo de uma receita anterior e mudar o malte, certo? E mudar a levedura, ou seja, a gama de coisas, a gama de oportunidades de cervejas, de estilos que você pode fazer, sendo um cervejeiro caseiro, é infinita, certo? Deixa eu te falar uma situação que eu passei, na verdade, foi uma experiência que eu resolvi fazer uma cerveja de trigo. E aí, eu nunca tinha feito cerveja de trigo. Eu ainda não tinha feito, foi recentemente isso, exatamente recentemente. Eu já tinha tomado cerveja de trigo, sabe? Mas ela estava no meu imaginário ali, poxa, eu vou fazer uma de trigo, que é uma cerveja diferente. Sai um pouco da ISE, eu já tinha feito uma Russian Imperial Stout, que ficou excelente. Aí eu fui fazer essa cerveja de trigo, aí caramba, eu fiquei realmente esperando aquele sabor de trigo, ali no fundo, tal. Mas a cerveja, ela saiu com um sabor de trigo intenso. Era uma cerveja que, ao mesmo tempo, ela tinha um sabor encorpado e leve ao mesmo tempo. Era um gosto de malte gostoso, saboroso, diferente da cerveja refrescante. Era uma cerveja que tem um sabor do malte mais saboroso, pouco sabor de lúpulo, um amargorzinho praticamente nulo, certo? E foi uma surpresa para mim. Excelente. Foi uma cerveja muito boa que foi feita. Essa é a surpresa que a gente tem. Esse é um dos prazeres que você tem de fazer uma cerveja diferenciada. Diferente.
Eu não encontro essa minha cerveja que eu fiz no mercado, não encontro não. Uma coisa que eu me surpreendi realmente foi o teor alcoólico. Eu achava que era um teor alcoólico menor, apesar dos cálculos que eu fiz. Eu disse, não, vai ser um teor alcoólico ok, 6,5%. Mas para uma cerveja de trigo, uma IPA com 6,5%, beleza, tranquilo, isso é do estilo. Mas para uma cerveja de trigo foi muito diferente. Entende o que eu estou dizendo? Eu fiz como se fosse uma cerveja de trigo, peguei o estilo da cerveja de trigo e fiz ela mais alcoólica. Eu saí um pouco do trivial. Eu fiz ela mais alcoólica. Isso me surpreendeu muito. Ela ficou muito boa. É daquele tipo de cerveja que você toma uma garrafa só, sabe? Imagine que essas cervejas que a gente faz é como se você fosse beber um vinho, que você fosse apreciar aquele sabor. Não é aquela cerveja que você vai tomar na praia, entende? Não é aquela cerveja tipo chopp ou cerveja uma Heineken, que é uma delícia você tomar na piscina. Inclusive cervejas artesanais eu nem recomendo tomar na piscina assim, eu não gosto muito. Tomo às vezes, levo uma minha IPAzinha, porque a IPA é uma coisa até mais refrescante. Mas assim, a cerveja artesanal, ela vai mais por esse caminho de ser uma cerveja de sabor diferenciado, de você curtir aquele sabor. E essa cerveja de trigo, ela ficou uma cerveja, como eu falei, encorpada. O sabor de trigo estava intenso, intenso. O cheiro dela, você já danou-se, isso aqui é trigo, isso aqui é... E você dava um gole, a danada tá alcoólica. Então foi um prazer imenso tomar essa cerveja. Imenso, eu tomava e dizia, rapaz, isso aqui tá muito bom. É isso que eu estou querendo passar nesse vídeo para você. É esse prazer, essa sensação de você fazer uma cerveja que é única no mundo. Eu nunca tinha tomado uma cerveja dessa que eu fiz. Nunca tinha tomado na minha vida. E se eu for para outros países, eu não vou encontrar uma cerveja igual a essa. Eu vou encontrar parecida. Lógico, posso encontrar, porque também tem bilhões de estilos de cerveja, né? Lógico, vou encontrar uma parecida. Mas igual a minha, não. Enfim, essa sensação é realmente única. E sabe quem faz? Quem faz cerveja é que sabe essa sensação. Quem está ali na braçagem, sentindo aquele sabor, já sabe, aquele cheiro que sobe do malte, sabe, rapaz, essa cerveja vai sair boa. Então isso é o prazer de você fazer qualquer cerveja que você quiser, que vai ser única no mundo, tá? Então essa realmente marcou. A Russian Imperial Stout marcou também, né? A Russian Imperial Stout, ela parecia um café expresso, gelado, maltado e alcoólico. Maltado não, amargo como um café expresso, né? Um café expresso é um café amargo, né? Quem gosta de amargo, quem gosta de tomar café, toma sem açúcar, não é isso? Você gosta de tomar café, você toma sem açúcar, né? O café expresso sem açúcar, ele é bem mais amargo. Eu tomo sem açúcar, eu gosto do amargor. Por eu gostar de café expresso, eu adorei a Russian Imperial Stout que eu fiz, certo? Então, voltando, o intuito disso aqui é você entender que você tem uma gama de ingredientes que a gente é muito grato da cerveja ter evoluído desde o início da civilização até cá. E criados estilos apareceram, né? E as pessoas já testaram muita coisa. E a gente tá com tudo na nossa mão para misturar ingredientes e fazer a nossa receita, que fatalmente vai ser única no mundo. E você vai poder oferecer às pessoas isso aí, né? E é um hobby muito interessante, é uma satisfação muito interessante. Quando a gente chega no final do vídeo, né? Você que sempre assiste, eu sempre dou uma dica. No final, dessa vez eu vou dar duas, às vezes eu dou duas também. Uma é que, se você for fazer... eu li aqui e esqueci. Aqui a primeira dica é, se você for fazer a sua cerveja, você está começando agora, não se preocupe em que se vai dar certo ou se vai dar errado,
Porque eu garanto a você, eu garanto, sério mesmo, de coração, se você seguir um passo a passo, se você seguir um método que você estudou, estude, se você fizer, se você se empenhar para fazer todos os passos necessários para chegar no fim, que é aquela sua cerveja, você vai fazer a sua cerveja excelente. Ela vai ficar perfeita. Pode confiar em mim, ela vai ficar perfeita. Se você seguir o passo, não é nada difícil. Você não precisa ter uma inteligência fora do comum, você só precisa focar. Focar no processo que você já estudou, você já sabe. Dê importância às mínimas coisas. Dê importância às suas estratégias de facilitar no momento da abraçagem. Dê importância a isso tudo. Dê importância no tratamento com a levedura. Dê importância nas temperaturas que você precisa atingir e manter. Dê importância no quantitativo de ingredientes que você elaborou para a sua receita. Dê importância a isso tudo. Dê importância, muita importância, a limpar os equipamentos, a sanitizar, como manda o figurino, que cerveja não pode estragar. Dê importância a isso tudo. Sabe por quê? Porque eu dei importância disso tudo até hoje. E eu acho que já fiz mais de 40 cervejas. E fiz muito mais de 40 cervejas. Eu não contabilizei, ó. Mas eu acho que eu já fiz mais de 40 cervejas. E eu nunca estraguei uma cerveja. Todas elas saíram com sabor excelente. Muito boas, muito boas. Não saiu uma para eu dizer, essa aqui tá azeda. Não saiu. Por quê? Não é por nada. É só por seguir o processo, tá? Então você não precisa ter medo. Porque se você está fazendo, você está no caminho certo. O caminho é esse. Faça a sua cerveja. Siga os passos, siga o método. Se preocupe com os mínimos detalhes, que isso não é nada de outro mundo. E você está no caminho certo para fazer a sua cerveja única, como eu falei. A gama de opções, de oportunidades que você tem no mundo é imensa, certo? Você pode fazer uma cerveja que não se vende no Brasil, inclusive, que não se vende assim, que não se vende no mundo, na verdade, mas você pode fazer um estilo que não se vende no Brasil. E é aí que eu vou falar a minha segunda dica, que é, se você já estiver num estágio mais avançado de fazendo cervejas, de trocando, que é um estágio mais avançado daquele meu início, que eu só fazia trocar malte, lúpulo, malte, tal, e ficar ali na IPA, indo e voltando com IPA, você, ao invés de só trocar ingredientes, comece a trocar estilos, que aí é que você vai ver a magia da coisa. Quando eu comecei a fazer, que o Russian Imperial Stout, a que eu falei agora, a de trigo, que eu vi como a gente realmente tem esse poder, tem essa oportunidade, tem uma gama de ingredientes que a gente pode utilizar, a gente tem essa oportunidade de trazer o sabor que a gente quiser, né? Quando a gente começa a mudar os estilos, agora a minha meta é fazer estilos diferentes, e é a minha dica que eu dou para você, que já é um pouco mais avançado, começar a mudar os estilos. Aí sim você vai ver o que é ter o poder, como é essa sensação, como é esse prazer de você fazer uma cerveja única no mundo. Realmente é muito boa, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero ter ajudado, eu espero ter animado você a fazer cerveja em casa. Eu espero que você não tenha medo de fazer. Você precisa sim focar, tá? Não é uma coisa trivial de se fazer, como fazer uma macarronada para um almoço, tá? Mas não tenha medo, faça e faça e faça, que você vai fazer uma cerveja única no mundo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.